Pois bem, hoje não há nenhum tema, nenhum foco central, no entanto, tenho recebido durante a semana, não é, várias perguntas a respeito da questão da empresa nos Estados Unidos, se teve algum acontecimento, e eu tenho reportado de que de fato houve a juntada de alguns documentos, e isso possivelmente vai levar a algumas interpretações pela internet. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos iludidos por interpretações que às vezes possam ter uma visão um tanto quanto distorcida dos fatos, ok? Nesse sentido, é importante esclarecer, e eu vou demonstrar aqui na tela, evidentemente, não é, que de fato há relatórios que foram juntados pelo interventor, por assim dizer, da US Trust, o Steve Bidar, não é, sempre ressaltando de que esse cidadão ele não está lá a favor da empresa, não é, assim como Ernest Young, quando foi contratada, não foi contratada pela empresa, eles são, digamos, apontados, indicados, não é, para justamente servir à parte que acusa. Evidentemente, não duvidando da correção de um ou outro, se são corretos, se não são, é óbvio que existe uma tendência natural a seguir a mesma linha de raciocínio, porque se caso no andamento da produção dessa perícia, por assim dizer, minimamente se revelar algo contrário, é óbvio que a parte que pelas quais essa perícia serve, ou esse interventor serve, evidentemente que os órgãos envolvidos mudariam de posição em relação a eles, né? Porque eles estão lá para servir uma visão, uma maneira de enxergar as coisas. Por mais que venham me dizer, não é, os tecnicistas, não, imagina, eles vão lá, eles são imparciais, claro, como no mundo mágico de Alice no País das Maravilhas. Pois bem, vamos lá proceder rapidamente. Hoje não há nenhuma demanda, digamos assim, muito difícil de se constatar aqui, de fazer muita análise profunda, melhor dizendo, né? Deixa eu ver, tela, vou compartilhar com vocês aqui ao vivo, exatamente. Está aqui a tela, compartilhar. Bom, evidentemente que vocês já devem estar visualizando o site da KCC, que é aquela empresa, não é? Uma empresa que foi definida como uma empresa que irá divulgar os documentos, que foi contratada pela Telex Free à época, quando entrou com o pedido da reestruturação judicial nos Estados Unidos. E lá, feito em moldes distintos do que é feito no Brasil, evidentemente, por se tratar de outro país. Pois bem, este site é que abriga oficialmente tudo aquilo que diz respeito a documentações juntadas no processo americano, para que você possa acompanhar para consulta pública. Lá não há, pelo menos até então, se saiba nenhum tipo de segredo de justiça. Acho que os documentos aí veiculados estão liberados para serem consultados, ok? Então vamos lá. Estamos aqui, vamos lá, olha aqui, ó, tá vendo? Então aqui é sempre o site kccllc.net/telexfree, e aí você vai entrar, se eu deixar só o /telexfree, a gente entra numa página principal, que aqui está o link completo, já dentro do local que nos interessa. Então, o link principal, kccllc.net/telexfree, tá? É o Case Home, tá aqui. Pois bem, aqui tem várias informações e tal, aí vai de cada um ter interesse ou não nelas. Para quem não tem esses conhecimentos ainda, pode consultar tranquilamente, sem problema nenhum. E aí você clica aqui em Court Documents, tá aqui. Então são os documentos da corte, lá do tribunal, e aqui a relação desses documentos juntados, a data, sempre lembrando que primeiro vem o mês, depois o dia e o ano, no caso, no modo americano de exibir datas. Pois bem, então tem a lista aqui, uma lista das pessoas que são, eu dei uma olhadinha, aqui são os donos da empresa, simplesmente lista o nome dos dois, tá vendo? O Carlos Vanzeler, James Merrick, que são 50%, cada um dono da empresa e tal. Isso aí para nós já é sabido, né, mas é de maneira oficial juntada. E nós temos aqui também, aqui, ó, uma espécie de balanço
não é, um relatório de todas, de muitas situações financeiras da empresa. Então, eu não vou detalhar isso, eu dei uma olhada no documento todo, li boa parte dele, enfim, né, o que de fato existe são formalidades processuais, que, a meu juízo, não representa nada que possa fazer alguma diferença de andamento no caso, são juntadas de documentos que estão caminhando, enfim, e em determinado momento lá tudo muito detalhado. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver quantas são, já vou para o final aqui, são 166 páginas esse documento, não é? E aqui existe o que interessa, né, que eu acho que vai dar aí comentários, porque não sei o quê, apesar que não deu não, né, não vi essa repercussão toda na internet, que existe de fato a relação, né, dividida por países aqui, como vocês podem ver, letra A, Argentina, Austrália e por aí vai, de divulgadores que me parece, né, no primeiro momento tenho absoluta certeza disso aqui, que são pagamentos, tá vendo? De credores, né? Então, são pessoas que efetuaram saques na época da Telex Free, americana, aí no caso, evidentemente, aqui, como o Steven Bidar, inclusive, diz que aqui os dados que estão aqui nada tem a ver, em determinado momento, nada tem a ver com o impacto, se ele deixar claro, ok? Mas que está muito aquém do que realmente existem de dados, porque está tudo espalhado, como eu já disse em outra transmissão, não é? Que vocês veem a assinatura do Steven Bidar, mas esses dados aqui, segundo ele, representam uma pequena parte, ou uma parte muito insuficiente, por assim dizer, não é, a respeito dos relatórios que ele precisa. Porque, como eu já reportei em outra oportunidade, ele mesmo diz isso no documento, evidentemente, não é da minha cabeça, está escrito, em que ele diz que os dados, né, as informações, todas as questões da empresa financeiras, com um sistema de divulgação, com aquele sistema de back-office que lá tenha relacionado os divulgadores envolvidos com a empresa, eles estão parte nas mãos do FBI, outra parte com a SEC, então está uma confusão. Me parece que agora, segundo o que ele menciona aqui, é que ele de fato começou a ter contato com todo esse conteúdo e ao longo do tempo vai poder ter contato com ele todinho, ok? Mas, diferentemente, né, do que é aqui, olha, é realmente tudo muito bem detalhado, muito bem explanado, com valores. Olha só, então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, esse da Argentina, Geraldo Luiz Silva, enfim, 6 mil, o país pouco importa, né? Mas o importante é o nome, que deve ter outros dados que aqui não aparecem, né? Que identificam essa pessoa. Ele recebeu pelo prepaid, muito provavelmente, 6.468 dólares. E assim vai. Aqui tem gente para dedéu, tem República Dominicana, Alemanha, Hong Kong, Guatemala, Índia, Indonésia, Itália tem uma rede gigantesca, né? A gente vê aqui pelos nomes, olha, várias páginas da Itália, parabéns à Itália, olha, desenvolveram uma rede muito interessante, muito bacana mesmo, muito firme, né? Tem do Japão aqui, como vocês podem ver, não é? Que aparece aqui não é tão grande, mas enfim, não é? Enfim, Malásia, México, que mais? Netherlands, ou seja, também até da Holanda aparece aqui, né? Ou Países Baixos, como preferir, enfim, Nova Zelândia, Nigéria, enfim, Noruega, o Paraguai, Peru, bastante gente do Peru também, Filipinas, Polônia, Portugal e por aí vai. Enfim, importante é que vocês sabem que está aqui disponível para consulta, não é? E também tem outros tipos de relatório, como eu já disse, esse daqui de fato é bem mais... não completo, mas ele tem mais dados a respeito de outras questões aqui. Olha, ele demora até para carregar, de tão grande que ele é. Então, é um relatório que deve ter, acho que 2.000 e poucas páginas. Enfim, acho que não é o caso, só para demonstrar a todos vocês que de fato aconteceu. Agora vão aparecer os analistas, vão trazer notícias, vão falar disso, falar daquilo, e vamos filtrando as informações
das pessoas a respeito disso, e se houver algum absurdo, sair alguma coisa que não corresponde à realidade, pelo menos na minha visão, eu vou apurar aquela informação e verificar se de fato ela procede ou não, não é? Até para não jogarmos nenhum tipo de notícia na internet baseada apenas em simples traduções ou simplesmente numa única visão, não é? Sem conhecer o porquê ou as razões pelas quais aquela informação está sendo disponível ou disponibilizada dessa forma e o que ela significa. Então, muita calma nessa hora, sem precipitações de interpretações, para que a gente não leve a erro as pessoas, ok? Pois bem, está aqui, ó. Página 1, vou arrastar até aqui embaixo, vamos lá, 2.685 páginas. Bom, a perícia no Brasil deu 200 páginas, né, cerca de 200, pelo que me foi informado, pelo que nós vimos, né, não só para mim, mas aí temos mais nomes. Aqui é uma relação de muitos divulgadores, mas nada a ver com valores, apenas uma relação, não é? Tá vendo? Tudo muito detalhado, com o endereço das pessoas, tudo aqui, ó. Eu já dei uma olhada aqui e realmente é um... E deu muitas páginas assim, porque como ficou esse espaço maior, né, evidentemente que isso rendeu aí, digamos assim, não é? Muito arquivo, né? Muitas páginas referente a isso. Bom, ok, então vocês estão vendo aqui essa relação, né, de tudo, ó, El Salvador, e, enfim, aqui está por ordem alfabética, tá? Não está obedecendo, não me parece, apesar que tem República Dominicana, deixa eu ver, você, ok, então, mas isso aqui é ordem alfabética por nome, lá é por país, e é país, primeiro país, depois ordem alfabética por nome, aqui está somente por nome, não é? E aqui tem tudo, ó. Impressionante, realmente um arquivo enorme e é apenas uma parte, não é? Apenas uma parte. Bom, enfim, é isso. Quem tiver interesse, quiser consultar, se perguntar o que isso significa, faz parte das formalidades processuais, não está se concluindo nada, embora, repito, Steven Bidar, quando se refere pela empresa, ele afirma que a empresa, né, fazia o esquema de Ponzi, que ocultava o esquema de Ponzi atrás do marketing de rede, porque era só uma fachada, aquelas histórias todas que nós já conhecemos, portanto não estou aqui, como se diria em bom português de Portugal, não estou a trazer nenhuma novidade, não é? Para as pessoas ficarem, digamos assim, surpresas com nada, não é? Então, temos aqui essa relação. Vocês veem, olha como anda, já estou na página 740 e só nomes. E só nomes. E assim vai. Ok? Então, é isso. Tá? Essas são as novidades, entre aspas, com relação à KCC nos Estados Unidos. Bom, quanto ao Acre, eu estive dando uma olhada e, de fato, deixa eu ver, ó, vocês estão acompanhando ao vivo, não é uma consulta que faço nesse exato momento ao Tribunal de Justiça do Acre. Aqui, mas vamos lá, está aqui, ó, número do processo. Vamos lá? Como vocês já observam, aparece o número do processo aí, já para vocês anotarem quem no futuro desejar, ok? Aqui o número do processo, para fazermos a consulta, essa é a ação civil pública, não é? Que está contra a empresa Impactos aqui no Brasil, ok? Vamos lá. Agora já vai abrir a página do ESAGE, que como é um processo digital, ele vai para um site eletrônico, esse é de eletrônico, ok? Aqui, ó, ESAGE, portal de serviços, está aqui o processo, os dados do processo. Quem tiver a senha, clique aqui, ó, vai abrir um pop-up que está bloqueado aqui, como vocês observam, mas eu não vou acessar, né? Vocês não vão conseguir enxergar também. Deixa eu sempre mostrar pop-up daqui. Mas, enfim, ninguém vai conseguir acessar, a não ser que você tenha a senha e seja autor ou seja advogado, enfim, aí você consegue ver os documentos lá, porque tramita em segredo de justiça, ok? Muito bem, vamos lá. Andamento. Tem uma publicação no dia 26/2, quinta-feira passada, não é?
E eu, de fato, não tinha visto, não vi ainda essa publicação, sinceramente, porque nesse momento processual não vejo nada que possa ser assim. Deve ser alguma decisão interlocutória ou alguma questão relativa à juntada de perícia, do que vai acontecer. Então nós vamos olhar juntos aqui, não é? Tomara que não seja tão longa, né? Senão vamos perder um tempo enorme, né? Sem eu ter analisado antes, mas não tem importância. Sem problema. Então a publicação foi no dia 26/2, como vocês estão vendo. Ok, então nós voltaremos aqui, como vocês podem acompanhar, já estou de volta na home, não é? Na home do próprio site. E nós vamos aqui em consultas, ok? Estaciona aqui o mouse em consultas, vai rapidamente aqui e vai em diário de justiça. E vocês já percebem que já abriu aqui o diário de justiça, que é o diário da justiça eletrônico, como vocês podem ver. Você irá clicar aqui, se você não tiver o Adobe Reader, aí você pode baixar a instalação aqui, ou vai na internet, no get.adobe.com, enfim, vocês vão conseguir aí ter o Adobe Reader para poder ler essas publicações, senão não consegue. Apesar que aqui a gente vai ver online, tá? Isso é para quem baixar essas publicações do diário oficial para dentro do seu computador, eu não vejo necessidade. Vamos lá, edições. Já abriu aqui edições, estamos em março. Bom, só que de março não me interessa, eu vou ver do dia 26 de fevereiro. Basta clicar aqui, esse ano só tem 2015, já está, janeiro, fevereiro e março, eu quero fevereiro. Aí vão abrir as datas de fevereiro. Como é dia 26, olha, observa, está aqui dia 26. Quem quiser baixar o diário para o seu computador, basta clicar nesse símbolo da Adobe aqui do lado direito, ok? Então vamos aqui, ó, 26 de fevereiro. Aí vai abrir aqui a página em que há a relação, não é, de todas as varas, os tipos de varas, né, segunda instância, ó, primeira Câmara Civil, segunda Câmara Civil, enfim, é a estrutura administrativa do Tribunal do Acre, okay? Do Tribunal de Justiça do Acre. Tá? Então tá aqui, ó. O nosso processo, vamos dizer, o processo da Impactus, ele tramita pela segunda vara civil da comarca do Rio Branco, porque aqui tem, olha só, as varas que tem, ó, de Rio Branco, tem vara criminal, tribunal de júri e auditoria militar, vara criminal, está vendo? Tem aqui juizado especial civil, vara de execuções penais, olha só, vara de delitos de drogas e acidentes de trânsito, juizado especial da fazenda, todo tipo de tema você vai encontrar aqui, ok? Centro de Soluções de Conflitos e Cidadania, aí você começa a ver de outras comarcas, tá vendo? A comarca de Cruzeiro, porque Rio Branco é capital, né? Comarca de Cruzeiro do Sul, Senador Guiomar, e aí você, olha, é muita coisa aqui, ó, Sena Madureira, Crelândia, né? Então você vê que é toda a estrutura jurisdicional daquele estado. Então, para nós, o que nos interessa é a capital, que é lá que tramita, até porque a ação civil pública necessariamente teria que correr numa das capitais, né? Não pode ser por questões legais, não seria em uma vara do interior, evidentemente, tem um regramento para isso, não vou entrar nesse mérito agora, enfim. Então tá aqui, ó, segunda vara civil do Rio Branco, vamos abrir aqui. É isso que nos interessa. Estou no dia certo e na vara certa. E como que eu vou descobrir isso? Olha aqui, ó, Juíza de Direito Thaís Queiroz B. de Oliveira A. Calil. Está aqui. Então, nós temos aqui a certeza de que estamos no local certo e na data certa. Como vocês podem observar pelo lado direito, olha só, está bem pequeno, quer dizer que esse diário aqui, só dessa vara, tem publicação de pancada. Então você vê cada espaço desse aqui, olha, é o nome da advogada, aí vem o número do processo, procedimento ordinário, por exemplo, nesse caso, aposentadoria por invalidez, o réu Instituto Social, o INSS, por aí vai, tá, pessoal? Quem acessar vai ter esse contato. Então, dentro desse caminhão aqui que existe de publicações, tem também a da Impactus. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver, geralmente as da Impactus, como é Y, né, eu acho que eles jogam lá para trás. Então eu vou bem no final aqui, eu já estou acostumado, ele vai sempre no final. Olha aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pode ver, ó, advogada. Bom, eu não sei se tem mais, às vezes sai, ixi, pelo jeito tem mais de uma publicação. Não, deixa eu me ver. Não, só tem essa mesma. Olha só, advogada Alessandra Garcia Marques. Certo? Quem é? Essa Alessandra, todo mundo sabe quem é. Não é? É a procuradora, né, a promotora, perdão, que está do Ministério Público contra a empresa, né, o principal personagem aí, como todos sabem, né,
ela procurou o holofote, conseguiu, enfim, né, ganhou notoriedade em função da sua atuação no processo da Telex Free. Processo contra impactos. Roberto Duarte Júnior, como vocês sabem, nosso candidato a senador que não se elegeu lá no Acre. Foi triste isso. Quem mais? Doutor Alexandro, e certamente temos o nome também, deixe-me ver aqui, nossa, muito advogado. Com certeza tem um nome, Horst Fuchs, está aqui, está aqui o nome, Dr. Horst, Dr. Fuchs, como se diz corretamente, e também estou procurando aqui o nome do Dr. Dani, não estou conseguindo enxergar. Enfim, Dani Fabrício. Não sei se ele... tá aqui, ó. Dani Fabrício, sempre é o último. Tá aqui, ó. Que atua já, né, há algum tempo. Pois bem, diz aqui essa publicação que eu tomarei a ciência dela agora, né? Aguarde-se o curso concedido às partes para manifestação acerca das solicitações de páginas. Aí um monte de páginas. Quais são essas solicitações, pessoal? Nem imagino. Então, somente quem tem acesso poderá compulsar os autos e poder ver o que existe de conteúdo nessas solicitações. Então curso concedido às partes, né? Então, não sei. Deve ter alguns pedidos feitos para ambas as partes, como ela usa no plural as partes, tanto para a empresa quanto para o Ministério Público. Então, existem solicitações de todas as partes, para todas as partes, vamos aguardar aí. E para cumprimento do item 10 da decisão de páginas. Qual é esse item? Nem imagino. Então, tudo somente quem tem acesso aos autos para tomar ciência, ok? Para saber do que se trata, né? Página 15.231, 15.232. É uma decisão, né, como já diz aqui, é o item 10. Estendo ao pedido de habilitação formulados, mais gente tentando entrar no processo, e pessoas me consultam, querendo saber, o cara vai entrar com uma ação, o que ele deve fazer, vai entrar para reaver os valores dele. Já me pediram para reexplicar, eu já expliquei isso aqui. Pessoal, não adianta nesse momento entrar com nenhum tipo de ação contra a empresa. Já existe em curso essa ação civil pública, eu vou ser muito raso na explicação, bem superficial. Não joguem dinheiro em cima disso. Não gastem recursos com algo que, por mais que tenha uma teoria tecnicista, não vai dar em nada. Muitas pessoas tentaram de várias formas, com os vários fundamentos jurídicos, olha, fizeram de tudo que vocês possam imaginar e sempre haverá, novas possibilidades. No mundo jurídico, meu amigo, o céu é o limite. É uma ciência humana, e o humano é capaz de ter nuances de interpretação infinitas, não é? Então não adianta querer aqui fundamentar o porquê não e o porquê sim. O fato é que bate lá e não adianta, não chega a lugar nenhum, porque a juíza não vai permitir que ninguém se habilite nesses autos. Tá? E detalhe, se você contratar um advogado, porque a grande sacada não está aí. A questão da contratação, quando você envolve um advogado nessa questão, alguns podem falar, mas o advogado que eu contratei, ele não vai me cobrar nada agora, ele falou que só vai cobrar o resultado da ação. Pois bem, amigão, ele vai cobrar o resultado da ação. Vamos imaginar que nessa ação seja determinada a devolução dos seus valores. Se você contratou um advogado, ainda que ele tente entrar nos autos e ele não se habilite, quando sair o resultado, você tem um contrato assinado com ele. Muito provavelmente, ele vai querer executar a sentença para você. Então é uma carteira que ele vai fazer, não é? Vai te prender. Essa que é a verdade. É fato. Eu sei o que eu estou falando. Pode acreditar. Ele vai prender você a ele. Amanhã ou depois você vai ter o seu ressarcimento e você vai ter que acertar com esse advogado. E em determinadas situações, para executar uma sentença final ou, sei lá, promover, digamos assim, o seu ressarcimento,
Não necessariamente, dependendo da circunstância, você precisará de advogado. Porque conforme forem os valores, você poderá se dirigir na sua jurisdição, entendam. Ninguém vai ter que ir lá no Acre para executar nada. A sentença que virá. Se é que vai vir alguma sentença nesse sentido, temos muito tempo pela frente. Então não há necessidade de você querer antecipar ou se precipitar. Então, você vai executar essa sentença onde você mora, perto da sua residência, no fórum da sua jurisdição. E poderá ser no JEC. O que é o JEC? Juizado Especial Cível. Tem um limite de uns 14 mil uns quebrados, não sei se teve algum reajuste, você pode entrar e executar esses valores sem advogados, ok? Se for esse valor até o limite da lei, que são 40 salários mínimos, ok? Para você poder... Aí, a partir desse limite, de 21 a 40, aí você vai precisar do advogado de qualquer forma. E se você colocar um advogado para fazer alguma coisa agora, você ficou preso, porque esse cara vai dar um jeito de te prender. E aí ele vai te cobrar. Prender, que eu quero dizer, não é sistema prisional, não é disso que falo. Mas prender o trabalho com ele, entendeu? E aí você vai ter que pagar o cara de qualquer jeito. Porque se lá na frente você contratar outra pessoa, aí você vai ter 2 advogados para pagar. Cuidado. Cuidado com os termos que estão nos contratos. Sempre existe um termo e correto de proteção no contrato de honorários, dizendo que se você fizer alguma avença, ou seja, algum acordo, fizer qualquer tipo de coisa em relação àquele processo, e pode ter em relação àquele direito, é aí que está, você fica devedor do advogado, ele vai querer os honorários dele. E pode ser que ele entre com esse pedido de habilitação, como nós estamos testemunhando aqui, olha só, o pedido de habilitação. Ele não vai conseguir entrar nessa ação civil pública. A juíza denega, de plano. E aí, meu amigo, ele já vai interpretar como uma simples inicial, detentor do direito de receber os honorários. Então, cuidado com isso. Agora, se ele vier com essa proposta, vou tentar, e se eu não conseguir entrar no processo, a gente esquece isso, você não precisa me pagar nada, ok. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer. Porque a hora que o advogado for entrar, ele vai ter a chamada, custas iniciais. Então, R$200, R$300, sempre vai ter alguma coisa. E o cara faz a inicial da entrada, não deu certo, e você pagou R$300 para uma coisa que você já sabe que não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu tenho o direito de fazer? Tem, claro que tem. Eu não estou querendo dizer aqui que você não... se você entende que vale a pena, vá em frente. Paga o advogado, se ele cobrar 2.000, paga, fica à vontade, sinta-se à vontade. Eu apenas estou reportando o fato. Não adianta tentar. Mas eu quero tentar, fique à vontade. O dinheiro é seu, o processo é seu, o direito potencial nesses autos também é seu. Mas saiba dos detalhes que podem acontecer no futuro, e é isso que quero dizer, ok? Vamos prosseguir. Item 2, intime-se o solicitante. Item 12, é respeito... É o item 12, falando a respeito da decisão, por que ela não habilita as pessoas aqui, entendeu? Que isso aqui, inclusive, olha só, página 40.000, tá aqui, ó. Eu acho que essa ação aqui é aquela ação preparatória, aquela, né, que deu entrada, que foi a que travou a empresa, ok? Ok, vamos lá. Intime-se o solicitante, ok. Né, para intimar quem? O solicitante que quis ser habilitado no processo. Vamos lá. 3. Intime-se as partes para que tenham ciência dos expedientes. Bueno, tudo coisa interna, gente. Inclusive mídia digital, cuja cópia, aquela coisa. Vamos lá. Determino a renovação das senhas às instituições que já obtiveram autorização para acessar os autos. Então, mas observem que é tudo administrativo. Acaso os destinatários das senhas sejam diversos dos já indicados nos autos, deverão as instituições interessadas indicar a quem deverão ser dirigidas as novas senhas de acesso. As instituições que já obtiveram autorização para acessar os autos poderão obter em cartório cópia do HD externo que instrui o laudo pericial, às suas próprias expensas, ou seja, você é que vai pagar.
Tá aqui, ó. Intimem-se os réus, opa, aí nós estamos falando da Impactus e das pessoas envolvidas, ok? Para que se manifestem acerca da solicitação do autor, formulada, que pena, a gente não vai saber quem é o autor? Ministério Público do Acre. O que eles estão pedindo? Estão pedindo alguma coisa na página 15.359 e 15.360. E o que seria isso? No que se refere ao sigilo processual sobre o laudo pericial. Eu imagino que isso tem a ver com que o... Imagina, hein? Imagina. A solicitação, provavelmente para explicar por que, já que existe sigilo processual sobre o laudo pericial, o fato, talvez, de o Carlos Costa ter trazido a público aqueles detalhes dos cálculos feitos pela Ernst Young, aqueles absurdos. E eu vou te dizer uma coisa, não é só aquilo não, tem coisa pior naquilo, viu? Pode acreditar, não é? 6. Retifique-se no SAG, que é o site aqui, tá? O valor da causa. Foi atribuído o valor da causa de 10 milhões, conforme se infere da página 102, é justamente a inicial, não é? Colocada pelo Ministério Público, o valor da causa foi de 10 milhões. Né? Isso é que incide impostos, incide taxa de recolhimento recursal, aquelas coisas todas. Não é? Porque para a empresa não tem justiça gratuita. Então você imagina uma causa de 10 milhões, se recolher 1% do valor da causa, tem um determinado limite, dá uma grana, hein? 1% dá 100 mil reais para poder entrar com uma apelação. Será? Meu pai do céu, será que é isso mesmo? Então vamos que vamos. 7. Quanto à solicitação dos réus, bom, ela diz para corrigir, mas não diz para quanto foi. Quanto à solicitação dos réus, formulada foi o réu. Quem são os réus? Todos aqueles que já falamos aqui, Impactus e as pessoas envolvidas. Vanzeler, Carlos Costa, perdão, e por aí vai. Formulada nas páginas tais, reporto-me ao item 9 da decisão, sendo certo que o ônus do pagamento dos honorários periciais recai sobre os próprios réus, conforme decisão não modificada em instância superior. Intime-se. Opa, essa daí para mim é novidade. Essa daqui me chamou a atenção, porque se houve a inversão do ônus da prova, por que recai sobre os réus? Decisão de páginas 8.210, sinceramente não imagino, se tivesse a data dessa decisão, nós poderíamos ir lá olhar. Não modificada em instância superior, teria que pesquisar. Muito interessante isso. Então os réus pediram que esse valor, lembra que era um alvará? Vocês devem se recordar, né, que foi emitido um alvará de mais de 2 milhões, não é? 2 milhões e 200 e uns quebrados, que somando ali beirava os 3 milhões de reais, parece que a empresa perita já tinha recebido cerca de 700 mil, que a empresa concordou que iria abrir uma questão, né, quem deveria pagar. Mas se houve o ônus da prova, peraí, como assim o laudo pericial fica às expensas da empresa, não é? Já que não houve a inversão, ou melhor, houve a inversão do ônus da prova para o Ministério Público, não é? Então, realmente, isso daqui eu não tenho, infelizmente, acesso a essas páginas, mas isso me causou, digamos, uma curiosidade nesse sentido, por que os honorários periciais recaem sobre os próprios réus. Eu não me recordo, né, dessa decisão, se em algum momento teve contato, depois, se caso essa informação surgir, não é, ela não foi modificada em instância superior. Muito interessante isso. Quem deveria produzir a prova, em caso de relação consumerista, então a empresa teria que provar que é inocente. Não é? Aí, em segunda instância, ou até a juíza, em primeiro grau, já disse que não há relação consumerista, logo quem tem que provar alguma coisa, que provar que a empresa é culpada, né, o princípio
da inocência, deveria ser o Ministério Público. Logo, quem paga a conta deveria ser o Ministério Público. Portanto, embora a empresa tenha concordado voltando aqui, embora a empresa tenha concordado a princípio em, aspas, bancar esse laudo, no entanto, esse complemento de pagamento pericial, provavelmente a empresa contestou, não aceitou. Interessante isso. Vamos ver se eu tiver essa informação aí, depois compartilho com vocês, embora sob o ponto de vista decisório, ou seja, sob o ponto de vista da sentença, em nada muda o fato de que a juíza vai condenar a empresa no futuro. Isso não vai ser modificado, mas é mais dinheiro que vão para os caras, mais grana. Quem será que vai levar a comissão? 3 milhões dá uma comissãozinha boa, para alguém. Será? Não sei se vai ter, será? Não sei. É bem possível, Tudo é Brasil, ok? Então, pessoal, como vocês podem observar, nós não temos nada nessa semana, fora essas duas circunstâncias, que nós possamos falar a respeito do caso da empresa, ok?